Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Magalhães. Eu sou aluno do MBA de Gestão de Empresas de Tecnologia de Informação e hoje eu vim trazer para esse pitch a ideia do Business Intelligence como uma ferramenta auxiliar das pequenas empresas durante a pandemia de Covid-19, né? Então, primeiramente, o que é o Business Intelligence? Esse termo, ou do português, inteligência de negócios, né? Ele é um estudo, um conjunto de teorias metodológicas e processos no conjunto com a tecnologia, que transformam grandes quantidades de dados, que sozinhos não vão significar alguma coisa ou que são desconexos entre si, né, em informações que podem ser essenciais, que podem ser mais eficazes para uma tomada de decisão, certo? Então, a principal finalidade do Business Intelligence é oferecer suporte às tomadas de decisão dentro de uma empresa, dentro de um negócio. E isso acontece por meio de uma interpretação e análise de dados, é, onde podem ser identificados oportunidades, riscos de um negócio, oportunidades dentro do próprio mercado de alavancar uma empresa e coisas nesse sentido, né? Quais são os pilares do Business Intelligence? Primeiro pilar que é importante a gente trazer aqui é a coleta de dados, né? Nesse primeiro momento, todas as informações e dados são coletados e analisados. Então, são dados como características, produtividade, oportunidade, e isso vai ser coletado dentro da própria empresa, né? Então, a reputação da própria empresa também é uma espécie de dado que pode ser coletado. O segundo pilar é a organização e análise. Os dados recolhidos, né, são analisados e organizados em um banco de dados, né, para facilitar essa visualização dos gestores. Então, é, tem algumas plataformas, né, de business intelligence que apresentam isso na forma de planilhas, na forma de gráficos, e isso tudo para auxiliar o gestor da empresa a tomar uma melhor decisão. E o terceiro pilar é ação e monitoramento. Então, os responsáveis vão tomar essas decisões baseadas nas informações que foram analisadas, e a partir daí eles podem monitorar os resultados. Então, trazendo para a realidade, né, em que eu me encontro, quais são os três problemas assim principais que as pequenas empresas passaram a sofrer em decorrência da pandemia? Primeiro, a grande maioria de empresas de varejo são de natureza familiar. Então, são pequenas empresas familiares, na maioria das vezes, onde alguém abriu o CNPJ, iniciou a empresa e passou para o filho, e os colaboradores são todos parentes, são primos, são tios, e não tem, assim, uma gestão eficiente, né? Segundo problema, as duras medidas impostas pelo governo visando diminuir a contaminação e disseminação da pandemia. É, são medidas duras, mas são medidas que o governo tomou visando uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Mas que, se a gente for pensar do ponto de vista econômico, afetam muito as empresas que foram pegas de surpresa, é um momento de crise, e que não estão preparadas, né? Que não estariam preparadas para enfrentar esse período pandêmico. Em alguns lugares, as medidas restritivas não deixam os clientes, né, entrarem em grandes quantidades. Em outros lugares, como hoje é a maioria do país, tem o lockdown, então as empresas não podem nem abrir. Então, como enfrentar, né, esse período? O terceiro problema, né, derivado desses, é a falta de conhecimento e adequação dessas empresas com o mundo digital. Então, a questão das vendas online, a questão da implementação de um serviço delivery, às vezes, né, de um alcance maior até o cliente. Então, são esses os principais problemas que as empresas vêm enfrentando em decorrência do estado pandêmico. Outra coisa que pode acontecer, né, porque essa pandemia do coronavírus veio de repente e o mercado muda todo o tempo. Não se sabe qual será a próxima crise, não se sabe como enfrentá-la ainda, mal as empresas estão suportando essa. Então, o BI pode ser uma ferramenta que auxilia as empresas a se prepararem para esse futuro, né? Tanto o futuro de mercado quanto essa crise que ainda não passou e as próximas que virão. Nesse sentido, é importante elencar algumas hipóteses de como o Business Intelligence pode ajudar.
né? Então, alguma das vantagens, né, do Business Intelligence, ele vai auxiliar o produtor, o empresário a conhecer o seu próprio negócio, ele melhora o processo de tomada de decisão, né, baseado em evidências, baseado em análises, reduz o risco de problemas e obstáculos, ajuda a identificar possíveis percas, né, que o empresário está tendo, possibilita respostas rápidas, e isso aqui é algo muito importante, porque situações como as que a gente vive hoje podem acontecer a qualquer momento e num piscar de olhos, né? E, por fim, mas não menos importante, o BI, ele obtém informações valiosas sobre o comportamento dos clientes. Então, como uma pessoa pode implementar o Business Intelligence dentro de uma pequena empresa e sem muitos recursos, sem condições? A maneira mais viável hoje de começar seria por meio das próprias redes sociais. O Business Intelligence nada mais é do que análise de dados, né? Uma interpretação de dados. Então, muitas das redes sociais, hoje em dia, elas trazem consigo ferramentas de análises métricas. Então, qual a idade das pessoas que estão visitando a sua página, de onde elas são, e quantas pessoas visualizaram na última hora, enfim, a partir dessas métricas, a empresa já pode adotar, já pode se preparar para atender melhor esses clientes, né? Porque até então o enraizamento da empresa só no físico, ele com essa era digital acaba por prejudicar os negócios, né? Então, se uma empresa hoje ela não está no meio digital, se ela não faz esse processo migratório para o digital, ele fica muito atrás dos seus concorrentes. Então, acredito que de forma básica o Business Intelligence pode ser implementado primeiramente por meio de uma rede social. Hoje, todas as pessoas que têm um smartphone têm acesso a redes sociais. E por meio delas, ele já pode criar uma página da sua empresa, já pode analisar métricas, já pode fazer vendas online, já pode expandir os seus negócios. E mesmo em uma medida extrema de fechamento total da sua empresa, ele pode sim continuar vendendo no virtual, entregando por meio de delivery e assim tentando minimizar os impactos dessa pandemia. Então, como conclusão, acredito que o Business Intelligence vem apenas para somar a empresas de qualquer porte, seja pequeno, médio e grande. Então, muito obrigado. Essa foi a minha apresentação.